Olá, eu me chamo Odir, sou doutor em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e sou autista, sou estudioso do autismo. E eu quero falar hoje sobre a epidemia de diagnósticos de autismo. Você que circula nos meios autistas já ouviu essa expressão. Talvez se você for autista, você não concorde com essa expressão. E eu estou aqui apenas para esclarecer por que algumas pessoas acham que há uma epidemia de diagnósticos de autismo. A história é muito mais complexa do que as pessoas pensam. Pois bem, primeiro nós temos que saber o que é o autismo. E de uma forma muito rápida, que você pode depois verificar em outros vídeos meus, eu explico melhor o que é o autismo. Né? Tem um vídeo, meu primeiro vídeo chama-se Autismo em 15 minutos, você pode observar lá. Mas basicamente o autismo é uma configuração neurológica diferente. Ou seja, é de fundo biológico. Como nós sabemos? Nós sabemos disso pelas ressonâncias que estão sendo feitas desde a virada do século. E muita coisa surgiu na última década sobre o autismo. Basicamente, um cérebro autista é diferente. Mas antes desse surgimento de conhecimento, na década de 90, na década de 80, aconteceu algo muito importante nos meios psiquiátricos. Chama-se reforma psiquiátrica. Ela foi, no Reino Unido e nos Estados Unidos, relativamente suave, perto do que aconteceu no Brasil e na Itália, onde ela foi mais radical. E o que foi reformado? Vamos lembrar, durante o século XX, a sua criança, que hoje tem 4, 5 anos e não fala, por exemplo, que gosta de apontar as coisas, talvez fosse simplesmente diagnosticada como retardada. Então, não tínhamos diagnóstico de autismo, mas tínhamos diagnóstico de retardo mental. Durante muito tempo, se utilizou a palavra excepcional para dar uma tintura mais bonita ao antigo anormal, o diferente. Então, por exemplo, é fundada a APAE, que trata das crianças excepcionais. Associação de Pais e Amigos das Crianças Excepcionais. Era um termo que era considerado politicamente correto àquela época. E vejam só o que ocorre na virada do século XIX, melhor, do século XX para o século XXI, né? Na segunda metade do século XX. Nós tínhamos no Brasil manicômios que eram verdadeiros depósitos de gente, para onde se enviavam as pessoas. Então, o que se fazia com um autista na década de 40 no Brasil? Ou a família guardava num quartinho, essas histórias que a gente conhece, de criança acorrentada, em cárcere privado, ou era simplesmente abandonada, ou numa entidade filantrópica, ou numa instituição qualquer, um tipo de manicômio. E não tinha diagnóstico. Era simplesmente uma pessoa, abre aspas, retardada. Fecha aspas. Era isso que se fazia. Pois é, o que acontece é que esses manicômios eram verdadeiras prisões, campos de concentração. O manicômio de Barbacena, por exemplo, nesse manicômio, no Hospital Colônia de Barbacena, até a década de 80, morreram 60 mil pessoas aproximadamente, basicamente de fome e dos eletrochoques.
Essas instituições foram fechadas. A psiquiatria no mundo, principalmente na Itália e no Brasil, mais do que nos Estados Unidos e no Reino Unido ou na Europa Ocidental, passou por uma crise. E dessa crise emerge uma visão social do fenômeno da neurodiversidade. Entendem os psiquiatras daquela época que a doença é uma construção social. Ela se dá dentro de um contexto social. Eu não vejo erro nessa formulação, mas ela tem problemas. Não tem erros, tem problemas. Por quê? Porque vem o conhecimento posterior e mostra que algumas coisas que eram chamadas de doenças, vejam que eu estou usando o termo doença que não é mais usado. Né? Hoje a gente usa o termo transtorno. Nós estamos com a linguagem modificando o conhecimento. Mas aquilo que era considerado doença mental precisava ser trabalhado socialmente. E sim, os manicômios são fechados, as pessoas voltam às suas famílias e se trabalha socialmente a família para trabalhar aquela pessoa diferente. Também na virada do século XX para o século XXI, emergem os remédios, os famosos antipsicóticos, que são remédios fantásticos. Por quê? Porque eles permitem, por exemplo, uma pessoa que tem surtos e outras coisas mais estabilizar-se, o que facilita bastante o convívio familiar. Mas nós temos esse nó da psiquiatria chamado autismo. Uma deficiência mental que não implica em deficiência intelectual. Ora, nós temos que diferenciar deficiência mental de deficiência intelectual. Será que aquele psiquiatra dos anos 80, 90 fazia essa distinção? Nós autistas fazemos essa distinção. Nós sabemos que nós temos problema com teoria da mente, nós temos pensamento rígido, mas isso não quer dizer que nós necessariamente tenhamos déficit intelectual. Aliás, alguns autistas permanecem autistas, têm profundas características autísticas e têm QIs muito acima da média, 140, 150 pontos. E aí? Aí o conceito de deficiência mental tem que mudar, né? Não pode mais ser o retardo. Concorda? Como é que eu vou chamar uma pessoa que foi diagnosticada autista, que é extremamente inteligente, que é um homem que já ganhou um Oscar, pelo menos, chama-se Anthony Hopkins, de retardado? Não rola, né? Não rola. É complicado. O autismo é um nó na psiquiatria. Um nó para questionar os conceitos. E aí, claro, houve um aumento com o fim da reforma psiquiátrica de diagnóstico de crianças autistas. Não aumentaram os números de casos de autismo. O que aumentou foi o diagnóstico de autismo. E hoje nós estamos no momento, nós estamos em 2021, metade de 2021, onde tem se refinado o diagnóstico do autismo nível 1, também conhecido como autismo leve, e conhecido pelo nome antigo de síndrome de Asperger. Quantas pessoas não são desse jeitinho de ser e passaram a vida inteira sem diagnóstico? Estão sendo diagnosticadas essas pessoas numa idade mais avançada. Eu fui diagnosticado aos 49 anos. Eu não entrei nas estatísticas dos anos 2010, dos anos 2000, dos 1990. Eu vou entrar no próximo censo. E daí, claro, o que a gente tem não é uma epidemia de autismo, a gente tem uma epidemia de diagnóstico de autismo. E mais ainda, com a reforma psiquiátrica, modificou-se o tratamento. Todavia, nós autistas precisamos de tratamentos específicos. Então, nós temos uma fala, às vezes, que é um pouco contrária
a fala da reforma psiquiátrica. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos a fala do passado. Nós temos uma fala diferente. Nós insistimos, embora haja um modelo social da doença que precisa ser trabalhado, e entendemos sim que é importante envolver a sociedade no quadro do tratamento das pessoas com transtornos mentais, principalmente autistas, nós insistimos também num fundo específico de origem do autismo. Muitos colocam na biologia, alguns não colocam na biologia, mas simplesmente caem no mesmo conceito, que é o conceito de neurodiversidade. Simplesmente o autista é neurodiverso. Seu cérebro funciona diferente. Claro, por que funciona diferente? A ciência está estudando, mas é fato que ele funciona diferente. Nós temos as nossas hiper e hipossensibilidades, nós temos o nosso pensamento rígido, que gera aqueles deliciosos hiperfocos, né? Temos alterações neurológicas que às vezes nos dificultam a compreensão da fala, muitas vezes nos dificultam de sobremaneira o falar. Não é surdez, é o processamento da fala, processamento para ouvir e para emitir o som. Muitos autistas são não verbais, não quer dizer que não ouçam, não são surdos, são não verbais. É diferente. E aí, antigamente se falava, né, surdo-mudo, a pessoa não falava porque ela era surda. E aí, autista não é surdo. O autista ouve, mas às vezes não processa. E eu tenho uns probleminhas bem pequenininhos de processamento de fala. Isso é uma característica autística, né? A gente tem dificuldade, às vezes, numa roda de bar, muita gente falando ao mesmo tempo, etc. A gente não está processando. Às vezes é uma deficiênciazinha muito suave que passa batido. Às vezes é uma deficiência muito grande. Às vezes a deficiência é no emitir a fala. Quanto autista nível 2 não aprendeu a falar e fala com dificuldade, mas aprendeu a falar só depois que aprendeu a ler e escrever? Muitos. Acontece. É uma característica nossa. Essas características, cada vez que se estuda, que se aprofunda, elas não caem do céu, elas não são escolha, e abandonamos já aquela teoria maluca da mãe geladeira, botando a culpa na afetividade da mãe quando bebê, né? Então, o que sobra como origem? A origem biológica. Se ela é genética, se ela é herdada, tá tudo em aberto. Mas o fato é que o autismo é congênito. Você nasce autista, fica no seu, no seu nível, não importa o nome em que dê. A gente não transita de fato, apenas a gente aprende algumas coisas, né? Quando o diagnóstico muda é porque o médico estava enxergando da forma errada, não porque a gente não mudou. Nós somos o que somos. Então, só para terminar, porque daqui a pouco vai dar 15 minutos, e antes de eu pedir para vocês assinarem o canal, dar o like, etc e tal, se eu lembrar de pedir, né? Vamos lembrar, não há epidemia de autismo. E, por favor, não entrem naquela loucura de que vacina causa autismo. Besteira, já está provado que é besteira. Mas há sim um aumento muito grande de diagnósticos de autismo. Isso não é ruim, isso é bom. Nós autistas agradecemos quando temos a atenção adequada. Muito obrigado. Até mais. Boa semana para você.